E eu gostaria de ler para vocês um texto sobre o que são humanidades médicas. Então, citando rapidamente, é um texto que se baseia na paideia, que é o esforço educacional dos gregos. E vamos ler rapidinho, a gente faz uns comentários. O tema das humanidades médicas ressurgiu entre os médicos e a sociedade brasileira com grande força. Não é fato, você tem revista do CFM falando sobre humanidades médicas, você tem revista bioética, né? Você tem congressos de humanidades médicas, aqui mesmo a gente fez um evento. A humanização da medicina, né? Humaniza isso, humaniza aquilo. Ao lado da ideia de se buscar uma formação adequada em humanidades médicas, talvez como justificativa, veio a necessidade percebida de se humanizar a medicina, expressão imprecisa e eu diria até mesmo infeliz, já que o único ser que pratica a medicina é o ser humano, e nenhum ser humano, por pior que seja aos nossos olhos, deixa de ser, isto é, perde sua dignidade inerente, seja à luz da visão teológica cristã, né, da imagem divina, o imago Dei, seja à luz da ética secularista kantiana. Então, veja bem, humanizar a medicina é um negócio meio estranho, você está falando de seres humanos, né? Então fica um termo meio elíptico. Talvez o objetivo não seja humanizar, mas sim qualificar, tornar virtuoso o praticante da medicina. E para tal objetivo as humanidades médicas são excelentes ferramentas. Outra coisa, gente, o grande ápice da cultura no Ocidente, que foram os surgimentos das grandes universidades, ele aconteceu porque foi criada uma geração de pessoas de excelência moral. Que essa excelência moral levou elas a estudar muito e criar edifícios de conhecimento que formaram depois a escolástica na boa época da escolástica, né? Então essas pessoas foram formadas, por exemplo, dentro de monastérios. Então a educação era muito mais formar quem essas pessoas seriam em termos de seres humanos, de qualidades morais e virtudes, do que conhecimentos brutos, especificamente falando. Depois essas pessoas moralmente muito bem formadas e trabalhadas em seu caráter, elas viraram grandes estudiosos e criaram obras imortais que estão até hoje aí circulando, né? Tomás de Aquino, por exemplo, né? Ao lado da ciência que qualifica o conhecimento e a técnica do profissional, as humanidades atuam na formação do indivíduo, da sua personalidade e de seus valores. O escopo de áreas do saber e da ação humana envolvidos nessa busca é imenso. Quando falamos de humanidades, falamos de... E aqui é o que vocês têm que estudar, vamos dizer assim. Além da medicina, que é só um pouquinho de coisa, né? Literatura, filosofia, artes, oratória, lógica, poética, retórica e história, entre tantas outras possibilidades. Só isso, viu, gente? Então, anime-se. Eu espero que vocês todos vivam até os 100 anos de idade. Então, vocês têm bastante tempo ainda para treinar, praticar oratória, né? Comunicação não verbal. As humanidades nos ensinam a compreender a experiência da existência humana e possibilitam o dom da empatia, do colocar-se na pele do próximo, componente este tão importante na capacidade diagnóstica, bloco fundamental da arte médica. Então, gente, se você for humanisticamente mal formado, cientificamente você vai ficar deficiente. Então me preocupa aquela pessoa que não tem uma formação humanística mínima, que vai chegar com um monte de conhecimento científico, ela não vai desenvolver. Aquilo corre um sério risco de gerar produtos indesejáveis, gerar resultados inesperados e indesejáveis. As humanidades nos dão profundidade, capacidade reflexiva, maturidade e humildade. Só de você ver o quanto de conhecimento que tem para aprender, você já fica um pouquinho humilde assim, né? Quando você começa a entender o tamanho do que é humanidades médicas, você fala assim, eu tenho muita coisa para estudar, então vamos trabalhar. Na história de nossa civilização, a ambição das humanidades não é nova. Como em toda busca cultural realmente qualificada, há que se voltar aos gregos antigos, fonte intelectual que, ao lado das culturas judaica e romana, moldaram em parte o cristianismo, que sustenta toda a civilização ocidental, tão amada por uns, tão desprezada e odiada por outros tantos. Para os antigos gregos, os gregos foram os primeiros que propuseram, vamos formar um indivíduo. Como que era essa formação cultural? É disso que a gente vai falar. Formar um indivíduo maduro, chamado de spoudaios, era a finalidade da paideia, um imenso esforço cultural que levava o grego a aproximar-se de uma visão idealística do verdadeiro homem. Werner Jäger, em sua magistral obra Paideia, a formação do homem grego, nos lembra
que, em contraste com a exaltação oriental dos homens deuses solitários acima de toda medida natural, onde se expressa uma concepção metafísica que nos é totalmente estranha, em contraste com a opressão das massas, sem a qual não seria concebível a exaltação dos soberanos e a sua significação religiosa, está falando o quê? Do Império Egípcio, do Império Babilônico, né, do Império Persa. Você tinha, né, aquele que encarnava a autoridade divina, e o resto era o resto, né? Você não queria formar uma grande gama de pessoas, você tinha os servos, os escravos, os inferiores, os párias, e você tinha, né, os elementos de autoridade divina naquelas sociedades que a gente chama de cosmológicas. O início da história grega surge como o princípio de uma valoração nova do homem, a qual não se afasta muito das ideias difundidas pelo cristianismo sobre o valor infinito de cada alma humana, nem do ideal de autonomia espiritual que desde o Renascimento se reclamou para cada indivíduo. Veja bem, Hipócrates baseou a ética e a moral dele, do juramento hipocrático, na escola pitagórica. Para os pitagóricos, cada ser humano era divino, cada alma tinha uma fagulha divina imortal. Então daí que vem essa proteção da vida, do juramento de Hipócrates, e daí vem a facilidade com que o juramento de Hipócrates acolheu um juramento pagão, Apolo, Ligeia, Panacea, e utilizou ele numa boa, fez umas alteraçõezinhas aqui e ali, obviamente, conservou o original e teve muitos paralelos, isso é inegável. E teria sido possível a aspiração do indivíduo ao valor máximo que os tempos modernos lhe reconhecem, sem o sentimento grego. E teria sido possível a aspiração do indivíduo ao valor máximo que os tempos modernos lhe reconhecem, sem o sentimento grego da dignidade humana. Então essa dignidade humana ela é antiga, a história dela começa, eu até falei no segundo período sobre isso, ela começa com os gregos antigos, começa com os judeus antigos, quando falava o homem criado à imagem e semelhança de Deus, toda alma vivente perante Deus, imortal. Quando os gregos falam também, alguns gregos trabalham essa questão da imortalidade do ser humano e da divindade do ser humano, isso gera o reconhecimento de algo que explicava a dignidade do ser humano. Por que que no juramento você jura tratar pessoas de classes sociais diferentes de uma forma semelhante? Tem algo que as iguala. O que é esse algo? A dignidade. E tem gente hoje que acha que dignidade é bobagem, né? Enfim. A mais alta obra da criação humana para os gregos era o próprio homem vivo. Veja bem, eles queriam criar um ideal de homem, de mulher, de cidadão. Naquela época mais machista mesmo. O ideal de homem, a mulher tinha um papel muito secundário. O ideal de criação, por exemplo, de um povo egípcio, não era criar uma pessoa, um ideal de gente. Era criar um espelho da divindade, né, do divino, do cosmos, na sociedade humana. Então aquilo subjugava a imagem do indivíduo frente à imagem da sociedade, nos grandes templos, as pirâmides, aquela coisa toda. E tal processo era consciente, o que guarda grandes paralelos com a busca cristã pela santificação, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Gente, o processo de formação em humanidades médicas é para vocês criarem o ideal de ser humano que vocês têm. Eu não vou conseguir criar isso para vocês, Deus que me livre. Mas vocês têm 3.000 anos de história, de cultura acumulada, livros clássicos, para que vocês leiam e escolham o que é o máximo que vocês sonham alcançar um dia. Olha só que maravilha. Então vocês têm um dever de casa para fazer. Vocês vão demorar em seus 40 anos para fazer, ou mais, se viverem mais. O homem grego, formado pela paideia, encaixava-se em sua cidade Apolis na qualidade de poeta, governante ou sábio. E hoje reproduzimos, conscientes ou não, essa antiga ambição quando repetimos que desejamos formar cidadãos. Mas sabemos de fato sobre o que estamos falando? Né? Você é um cidadão? Você sabe o que é ser um cidadão? Esse é o objetivo das humanidades médicas, a formação do bom médico. Bebendo das fontes da alta cultura e das mais nobres habilidades humanísticas legadas ao homem contemporâneo, as humanidades trabalham o caráter do próprio médico, qualificando como um cidadão maduro, como alguém virtuoso. Então aqui eu não estou querendo que vocês decorem livro. O objetivo aqui é que cada um procure ser o melhor que vocês conseguem ser. Já está bom demais, viu, gente?
Quantas pessoas, né, na linguagem da Bíblia, né, cauterizam suas consciências, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade de pessoas que cauterizam suas consciências. Elas optam por não se preocupar consigo mesmas em termos de caráter. Elas optam por não se preocupar com a consciência que lhes acusa que fizeram uma coisa errada ou indevida. As pessoas mentem com uma gratuidade, com uma facilidade que a gente fica até meio assim preocupado. E quando você sabe que a pessoa está mentindo, você vê, como diria, como é que eu poderia falar? O sentimento de revolta que a pessoa fala quando é acusada que está mentindo, você sabe que ela está mentindo. E ela se faz assim de vítima ofendida com uma... ela te convence tão bem que ela está falando a verdade, né? Uma atuação tão perfeita que aí você começa a ficar muito preocupado. Então as pessoas elas estão se cauterizando, né? O intento de formar um bom médico hoje encontra ecos por toda parte, e a pretensão de praticar e ensinar a virtude não morreu entre nós, mesmo com a guinada utilitarista que a ética e a bioética contemporânea tomaram. Então esse papo de formar alguém virtuoso, essa coisa de ética antiga, de aristotélica, cristã, judaica, né? A ética hoje em dia ela se baseia mais em boas soluções, bons resultados, né? Resultados econômicos adequados. E se você tira a sede desses princípios e valores que é o ser humano, o trabalho na virtude do ser humano, você cria uma situação que não fica muito sustentável. Como é que você espera que pessoas sigam bons princípios se elas não forem boas pessoas? Há um fundo de hipocrisia nisso tudo. Talvez seja possível ter uma síntese bem equilibrada entre o dever, o que você deve fazer, a lei, a deontologia, e o útil, né? Aquilo que é melhor ser feito segundo algum critério econômico, utilitarista. Entre o ideal e o pragmático. Ideal é aquilo que deve acontecer e pragmático é aquilo que funciona efetivamente. Mas é notório que, uma vez desprovidos do ideal, a tendência é cair numa espiral de degradação e destruição de graves consequências, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Resumindo, humanidades médicas são elementos culturais de grande qualidade, capazes de auxiliar na formação de um bom médico, em prol de um maior bem aos pacientes e à comunidade de forma geral, trabalhando por meio das virtudes, da estética e do conhecimento. Esse é o objetivo aqui do Cefam. Pessoal, em umas frases aí mais para trás estava falando que não tem como você ensinar virtudes para uma pessoa que não tenha, não sei se é bom caráter, alguma coisa nesse estilo. Aí eu acabei lembrando que a gente estava falando no semestre passado, da bioética, que você se aplicaria nisso. Porque hoje a bioética, assim, o ensino da bioética, os institutos de bioética e os bioeticistas, eles são, na sua maioria, de uma vertente que acaba usando isso para poder justificar, igual a gente estava falando, inclusive aborto, pesquisa com... Eles utilizam discursos éticos para... Sim, você tem várias escolas de bioética que vão ensinar várias coisas diferentes. E essa questão de você ensinar virtudes... veja bem, não existe ensino indiferente de virtude ou de princípios bioéticos ou éticos. Para você poder ensinar isso, tem um artigo do Edmundo Pellegrino que fala isso de forma bem clara. Não dá para falar isso se você não tiver uma visão do que é o bem na sociedade. O que é o bem para vocês? O bem existe ou não existe? Bem, se não existe, não dá nem para conversar mais. Ah, existe. O que é o bem? Como é que você descobre o que é o bem? O bem é o que te agrada? O bem é o que coincide com a índole da divindade que criou o mundo, no caso dos cristãos e judeus. O que é o bem para você? O bem ele está decodificado, ele não está? Existe algo que aponta o bem é intuível, né? Você consegue intuir o bem, perceber o bem, sentir se uma coisa é certa ou errada? Sentir se uma coisa é certa ou errada não quer dizer que você saberá explicar se ela é certa ou errada, é outro problema, tá? O bem é alcançável ou não é? O bem é perceptível ou não é? Essas perguntas a gente pode até trabalhá-las mais para frente, mas isso tem que estar claro para vocês. Para a medicina prosperou ao longo de mais de 2000 anos porque ela tinha uma visão bem clara do que era o bem. O que era o bem? O bem coincidia e coincide em grande parte com a proteção da vida humana e a percepção de que a vida humana tem dignidade.
e que todo ser humano é possuidor dessa vida humana e tem essa dignidade, tem que ser protegido, tem que ser confortado, tem que ser salvo em termos físicos e ajudado na medida do possível, certo? Essa é a visão que a medicina herdou, baseada em visões religiosas. Não tem como falar que não é, porque entre os gregos ela herdou isso de Pitágoras. Pitágoras, ele era chefe de uma escola, um pretenso chefe, né? Não sei se ele mesmo que era o chefe ou derivou uma escola dele, que era uma escola esotérica, uma escola de mistérios na Grécia Antiga, que inspirou Hipócrates. E entre os cristãos é derivado da visão judaica, de que tem um Deus, esse Deus é bom, esse Deus deu leis para serem seguidas, e inclusive implantou essa lei no coração daqueles que nem acreditavam nele, para que essas leis que são gravadas no coração fossem seguidas até pelos ateus. Isso aí está em Romanos, se eu não me engano. Então é interessante. A visão da medicina, isso não quer dizer que você tem que ser cristão ou que você tem que participar de um culto esotérico pitagórico, tá certo? Para você ser um bom médico, não quer dizer nada disso. Mas você, para ser um bom médico, você, na concepção tradicional da ética médica ocidental, e em parte da oriental em alguns lugares também, você tem que comungar desses valores cuja origem é religiosa. Você pode ser ateu, você pode ser cristão, você pode ser budista, mas se você comunga desses valores, conforme a visão tradicional da medicina, você é um bom médico, né? Por isso que eu falo, um médico nazista não era um bom médico. Como que eu posso julgar? Eu julgo a partir da perspectiva hipocrática, cristã, judaica, antiga. Se você não tem parâmetro de referencial, você está perdido. Como é que você vai falar que uma coisa é certa ou errada? Aí a medicina pode ser o que você quiser, o que está na sua cabeça. E aí a gente começa a ter problemas. Porque aí vai ter gente que acha que medicina é você desligar aparelho para economizar dinheiro. Vai ter gente que acha que medicina é você vender pedaços de bebê para ganhar dinheiro. Vai ter gente que vai achar que medicina é você matar judeu para proteger e beneficiar uma raça ariana. Vai ter gente que fazer medicina é testar em negros para usar remédio numa classe favorecida. Ou pegar e testar coisa em cigano para, igual os nazistas fizeram. Ou pegar uma classe social e matar uma classe social para beneficiar outra. Aí virou conversa de doido. Entendeu? Então a gente tem um parâmetro moral, tem. Ele é relativista? Não pode ser ou não deveria. O relativismo, inevitavelmente, no meu entendimento, ele indica uma degradação da ética médica. Então não é à toa que está cheio de escola de bioética. A ética médica aceitou ser degradada em parte, né? As pessoas abriram mão dos valores delas. E a gente volta à pergunta que Platão escreveu no livro Meno, já eu passo para você, há 2400 e tantos anos atrás. É possível ensinar virtude para alguém? Aí tem um artigo que a gente pode até trazer para discutir da Mirabilia Medicina, né, que a última edição falou só sobre virtudes e princípios no cuidado com a saúde. Tá? Não sabemos se é possível ensinar virtude para todas as pessoas. É claro que depende da pessoa querer aprender virtudes e princípios e valores e leis. Agora, se é possível, não estou falando que é garantido, mas se é possível que você consiga ensinar alguma coisa de bom em termos de caráter e de virtude, você tem a obrigação de tentar ensinar. Ponto. E isso é o que dá para a gente afirmar. Eu nunca vou conseguir, nem nenhum de vocês vai conseguir ensinar uma coisa para quem não quer aprender. Seja ciência, seja uma habilidade, seja caráter. Tá? O caráter vem de berço, será? Você não vê tanta gente que... nas grandes religiões do mundo inteiro você vê isso. Pessoas que tinham temperamento, sofrem uma conversão. O nome conversão não é um nome dado de graça. Tá? E a pessoa muda completamente a vida dela. E muda mesmo. Isso é inegável. Não tem como você falar que isso é fingimento. A pessoa muda. Do dia para a noite, às vezes. Às vezes ao longo do tempo. Então é possível que as pessoas mudem. Isso acontece. Mas já tinha uma predisposição a mudar. Não interessa. A predisposição se realiza ou não se realiza. Mas se realizou, está lá, mudou. Né? Então, se é possível que alguém aprenda, é obrigatório que alguém esteja tentando ensinar. Então, essa desculpa de, às vezes a gente tenta ensinar e não dá certo. Isso não é desculpa, não é válido.
Se é possível, todo mundo tem a obrigação de tentar fazer dar certo. Aí depois você vai lá. Com relação ao caráter, ser uma pessoa boa, acho que não tem como uma pessoa ser um bom médico e um mau caráter. Não tem. Um médico eficiente em termos de habilidade e conhecimento, mas é mau caráter, ele vai ser negligente. Ele não vai querer fazer o bem. Ele é passível de erro médico. O erro médico, ele subentende a virtude do médico também. Então, um médico mau caráter é aquele lá que fazia inseminação artificial e lá estuprava as mulheres. Inseminava elas com o sêmen dele. Ele não sabia, não sei se ele não sabia a técnica, provavelmente ele sabia. Não dominava o conhecimento? Provavelmente dominava, era um mau caráter. Sim, era bem sucedido. Ele não estava fazendo medicina, ele estava prejudicando seus pacientes. Ele estava destruindo vidas ali. Então ele não estava fazendo medicina. Então a medicina não é moralmente neutra, né? E agora sim, há algo de culpa a ser assimilada no sentido em que a boa parte dos médicos nunca parou para pensar no que está sendo a sua formação de caráter. Tem pessoas que passam a vida inteira, morrem idosas e só querem saber de curtição, de satisfazer seus prazeres mais imediatos e não querem parar para pensar, poxa, eu sou uma boa pessoa, eu mereço isso que eu tenho, né? Eu sou confiável, será que eu sou uma pessoa digna de confiança? Será que eu sou uma pessoa boa? Será que eu estou ensinando alguma coisa boa para os meus filhos? Estou dando um bom exemplo para a sociedade? Tem gente que não para pensar nisso direito. E é triste.